sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Olá, irmãos. Estamos aqui iniciando nosso 13º dia de devocional. E esse dia de devocional tem como tema oração em secreto, ou ore em secreto. Ele está baseado no texto de Mateus 6, versículos 5 e 6, que é dentro do Sermão do Monte, onde Jesus faz ali uma orientação para que as pessoas orassem em secreto, não simplesmente orar para ser visto. E o texto diz assim: quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, mas para serem vistos por homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Esse é o texto que trata sobre a questão da oração no quarto, né, a oração em secreto. E pensando nesse tipo de oração, né,
é muito comum quando estamos fazendo uma oração pública, por exemplo, né, uma oração na igreja, uma oração no grupo de vida, é muito comum nós usarmos palavras mais rebuscadas, palavras mais diferentes, usarmos expressões diferenciadas, e é comum entender, né, e você pensar que durante aquela oração outras pessoas estão ouvindo. O problema desse tipo de oração em público é quando eu deixo Deus de lado e começo a focar a minha oração no fato de ter alguém ouvindo. Começo a focar a minha oração no fato de que eu quero orar mais bonito do que o outro, eu quero orar bonito para que o outro ouça, para que o outro veja, e eu deixo Deus de lado. Né? Eu passo a não me importar com o que Deus está olhando ou pensando, mas simplesmente no que o outro está fazendo. Né? E nas orações no quarto, esse tipo de oração no quarto, essa oração em secreto, ela oferece um teste de autenticidade para a nossa oração pública, como Tim Keller comenta sobre Mateus 6, versículos 5 e 6. E Tim Keller ele vai comentar o seguinte: o teste infalível de integridade espiritual de Jesus é a sua vida de oração privada. Muitas pessoas oram por exigência de expectativas culturais ou sociais, ou talvez pela ansiedade provocada por circunstâncias difíceis. Aqueles que vivem de fato um relacionamento com Deus como Pai, no entanto, interminantemente haverão de querer orar e, portanto, orarão ainda que nada ao redor os impressione nesse sentido. Buscarão orar mesmo em tempos de aridez espiritual, quando não houver qualquer retribuição social ou empírica. É interessante que ele fala que essa oração, em particular, essa oração no quarto, ela faz esse teste de espiritualidade justamente porque uma pessoa que ora em particular, ela vai orar em particular mesmo quando não há uma situação específica para orar, mesmo quando não há uma situação acontecendo da qual necessite oração, mas ela vai orar todos os dias, mesmo quando, o Tim Keller ele vai dizer que mesmo quando há aridez espiritual, né? Quando o solo está árido, quando o solo está ruim, não está pronto para o plantio, ainda assim, mesmo que não haja essa aridez espiritual ali, mesmo que o ambiente não esteja 100%, não esteja totalmente motivado, a pessoa que exerce essa vida de oração vai fazer essa oração privada. E a oração pública ela acaba sendo um reflexo disso que você vive da oração privada. Né? Então, por isso que Tim Keller vai dizer que a oração privada ela é um teste de espiritualidade para a oração pública. Quando nós fazemos a nossa oração privada de forma adequada, de forma coerente, de forma como um padrão mesmo, isso se torna mais fácil para mostrar na oração pública essa espiritualidade. A oração privada dissipa a névoa da confusão e ajuda a mostrar que o nosso relacionamento com Deus é autêntico. Né? De forma mais clara, essa oração privada ela dissipa toda a névoa de confusão, toda situação que não está clara ali, ela é dissipada através dessa oração privada e ela ajuda a mostrar que o nosso relacionamento com Deus é autêntico. Então, se você quer ter certeza de que seu relacionamento com Deus é autêntico, é possível ver isso na oração privada. A oração privada também é um remédio para a inadequação.
Na oração, a oração, diz John Piper, não é apenas a medida do nosso coração, revelando o que realmente desejamos. Ela é também um remédio indispensável para ele quando não desejamos Deus como deveríamos. Então a oração privada, ela não é só uma forma de revelar o que nós realmente desejamos, mas ela também é um remédio para o nosso coração quando nós não desejamos Deus da forma que deveríamos, quando nós não buscamos Deus da forma que deveríamos. Então precisamos olhar para a oração privada também como um remédio, né? E a oração privada também é um contexto para o relacionamento. A oração é essencial para viver, de fato, um relacionamento genuinamente com Deus como Pai. Esse é o cerne da oração. Não receber as coisas de Deus, mas receber Deus. Quantas e quantas vezes eu e você não paramos para orar para receber as coisas de Deus? Quantas e quantas vezes não oramos pedindo a Deus para que Deus intervenha na saúde, para que Deus possa curar uma determinada doença, para que Deus possa me dar um bom emprego, para que Deus possa me dar uma família excelente, né? Oramos para que Deus possa me orientar na hora de fazer uma prova, oramos para que Deus possa me dar sabedoria na hora de fazer uma entrevista, por exemplo. Oramos pedindo tantas coisas a Deus, mas na oração privada, nós temos esse cerne. O cerne da oração privada não é buscar as coisas de Deus, mas simplesmente buscar Deus. E isso é interessante, porque somente na oração privada isso é possível, né? Em orações públicas, nós não temos esse privilégio, essa oportunidade de buscar Deus simplesmente por buscar, né? Não se preocupar se o dia está propício para a oração, se o dia está tranquilo, se eu estou bem, se eu não estou bem. Mas na oração, desfrutamos o dom de sermos ouvidos por Deus. Né? No capítulo 7 do livro nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas a oração, ela me dá esse privilégio de saber que eu sou ouvido por Deus. Descobrimos por nós mesmos que não somos apenas servos, mas amigos. João 15,15 vai dizer isso. Não somos apenas ouvintes da sua palavra, mas seus próprios filhos que têm acesso ao seu coração. Romanos 8, versículos 15 e 16 vão falar sobre isso. E Gálatas 4, 7 e 6 também. Então a oração privada fica claro, nos deixa claro que Ele quer nos ouvir e que esse é o poder e o privilégio da oração. Esse é o poder e o privilégio da oração, é saber que Deus quer nos ouvir. Deus está preocupado com todos os detalhes da nossa vida. Às vezes nós nos deparamos com situações onde achamos melhor não expor, né? Não falar isso para Deus. Certa vez eu escutei uma pessoa me dizendo, né, que tinha vergonha de orar falando sobre determinadas coisas da vida dela, porque Deus era tão ocupado com tantas coisas que Deus não iria se preocupar com as pequenas coisas da vida dela, né? E não é bem isso que a Bíblia nos ensina, ao contrário. Deus está preocupado em cada detalhe da nossa vida. E é muito bom você saber que você tem um Deus que você pode orar e compartilhar com Ele, e pedir a Ele, e ouvir o que Ele tem para falar a respeito dos seus anseios, dos seus desejos, das suas necessidades. É bom você saber que você tem um Deus que cuida de você dessa forma. Ele não tinha... E é interessante também a gente pensar que, assim, quando a gente fala da oração no quarto, né, quando a gente fala da oração privada, a gente falou lá atrás que essa oração privada, ela é também uma
uma forma de a gente se adequar, né, de corrigir as inadequações, e também uma forma da gente comprovar a nossa veracidade. Porém, a gente vê na Bíblia que Jesus fazia essas orações privadas, né? E Jesus ele não tinha nenhuma inadequação para compensar e nenhuma dúvida sobre a sua veracidade, mas desejava intensamente ter comunhão com o seu Pai. Então Jesus ele tinha essa necessidade, essa ansiedade de ter comunhão com o Pai. Por isso nós vemos em vários episódios da Bíblia Jesus se retirando para locais mais isolados, Jesus se retirando para montanhas, para ficar um pouco mais afastado daquele mundo caótico das multidões, e para que ali ele pudesse orar, para que ele pudesse manter essa comunhão com o Pai. Então, o orar em secreto, né, o quarto de oração, ou oração no quarto, que o autor está trazendo aqui para a gente, é exatamente isso. É corrigir as inadequações, né, a gente usar esse recurso da oração para que essas inadequações sejam corrigidas, que essa oração no quarto ela possa servir ali de um teste de veracidade para a nossa oração pública, né? E acima de tudo que a gente possa usar essa oração no quarto, essa oração particular, para termos comunhão com o Pai, né? Mesmo que você não esteja pedindo nada, mesmo que você não esteja suplicando por nada, mas que você use essa oração no quarto, que eu e você usemos essa oração no quarto, simplesmente para ter comunhão com o Pai. É esse estudo, a devocional, ou melhor, é essa devocional que nós queríamos trazer no dia de hoje, né? E que o Espírito Santo possa complementar essa mensagem no seu coração, no meu coração, e que nós possamos ter em mente que a oração privada, essa oração onde eu me isolo no meu quarto para orar e falar com Deus, é de fato a oração que vai me fazer ter comunhão com o Pai. É o que eu passo para os irmãos, é o que eu aprendo com a Bíblia, e é o que o autor do livro está colocando para a gente também. Que o Espírito Santo possa complementar essa palavra dos nossos corações e que nós possamos ter aí um dia maravilhoso na presença do Senhor. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de, mais uma vez, Pai, aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a manter uma vida de oração, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a adequar a nossa vida de oração e que nós possamos ter em mente, Senhor, que o Senhor deseja ter comunhão conosco e que nós possamos, Senhor, buscar essa comunhão. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém.